Esse é o maior da vida dele. Bom, primeiro, boa noite a todos. E, em primeiro lugar, um agradecimento muito especial ao torcedor. Era importante uma mobilização desse tamanho. Só uma mobilização desse tamanho poderia, juntamente com a equipe, produzir uma vitória desse tamanho. Uma virada como essa e uma classificação depois de estar perdendo 2-0 e ainda sofreu o primeiro gol de abertura do placar no jogo de volta. Segundo aspecto, penso que a equipe esteve muito bem preparada para o jogo. Porque se não estivesse bem preparada para o jogo, ao sofrer o gol de penalidade máxima, certamente iria se desesperar ou se desorganizar ou até se entregar, né? E não foi isso que a gente viu. Trabalhamos muito em cima disso, falamos muito com os jogadores na palestra sobre isso, usamos até exemplos de grandes equipes que precisavam fazer o segundo resultado em casa, que sofreram gols e que viraram em 3 minutos. Eu até usei o exemplo do Real Madrid na Champions, na palestra de hoje, que eu queria que a equipe lutasse até o fim. Esse era o tema principal, porque a gente sabia que ia ser necessário que fosse dessa maneira. Então, eles estão de parabéns, porque entenderam, porque sentiram esse ambiente forte do Beira-Rio lotado de novo. Então, saímos muito satisfeitos. A importância, a grandeza da vitória, se tem influência, queremos que tenha. Primeiro com o torcedor, sim. Porque era importante, depois de alguns percalços na temporada, que a gente desse uma demonstração de força como demos hoje. Eu tenho certeza que ele vai estar mais confiante quando tivermos uma outra missão difícil, e teremos, porque os exemplos fortalecem essa relação. Tudo que aconteceu hoje foi perfeito por parte do torcedor, e a gente sai muito feliz e sai muito fortalecido. Primeiro, para a Copa Sul-Americana, porque passar era importantíssimo passar. Continua o sonho da conquista vivo, né? Vamos esperar o nosso próximo adversário, mas eliminamos um adversário com cacife de querer ser campeão. Eu sei que o Colo-Colo se planejou para ser campeão da Sul-Americana. E a gente elimina um adversário dessa grandeza, isso nos torna mais forte. E certamente para a continuidade da temporada também, porque uma coisa não corre isolado da outra, uma coisa interfere na outra, e a gente sai muito feliz hoje. Foi um jogo da tua vida, Pedro Henrique? Bom, boa noite a todos. É um jogo que era especial. Um jogo onde a gente precisava virar, fazer um resultado adverso. Sabíamos do ambiente, sabíamos que o torcedor ia nos apoiar. Porém, teríamos que fazer para merecer dentro de campo. Apesar do susto que a gente tomou no início, quando tomamos o gol, a gente pôde ter um bom poder de reação. Todos contribuíram muito. Os meninos que entraram também puderam contribuir. A gente mostrou mais uma vez a força do nosso grupo. Podemos dar ao nosso torcedor uma noite feliz. Sabemos que temos uma caminhada ainda longa até as finais da Sul-Americana. Temos um calendário também com muitos jogos, Campeonato Brasileiro. E respondendo a tua pergunta, é uma noite especial para mim. Poder ajudar o meu time do coração, poder ver a minha família, os meus amigos e essa imensa torcida feliz, para mim isso não tem preço. Tenho vários momentos na minha carreira que pude fazer gols decisivos, finais de campeonatos, mas hoje realmente eu estou muito feliz pela contribuição, muito feliz por ver o que o time pôde entregar dentro de campo. Boa noite, Mano. Boa noite, Pedro Henrique. Minha pergunta também vai para vocês dois. Depois de tudo o que aconteceu, essa virada, essa classificação
da forma também que aconteceu. O Inter é um potencial candidato ao título da Copa Sul-Americana e para as quartas de final. O que é melhor, o Deportivo Cali da Colômbia ou o Melgar do Peru? Bom, quem comanda um grupo assim como eu, o treinador principal, juntamente com minha equipe, juntamente com todas as pessoas que fazem parte do comando técnico, cuida muito para não se empolgar demais quando acontece uma vitória grande como essa, né? Porque ela poderia não ter acontecido. E nós não íamos poder chorar demais se ela não tivesse acontecido. Nós íamos ter que entender as razões pelas quais ela não teria acontecido e teríamos que estar fortes. A temporada nossa, como eu ouvi aí, não ia acabar. Ela ia continuar, né? E nós estamos bem colocados no Campeonato Brasileiro e teríamos que continuar com uma campanha como estamos fazendo, porque temos capacidade para estar aí. Estamos provando que temos capacidade para estar aí. Então, da mesma maneira, também não vamos achar que as coisas são maiores do que são. A vitória foi grande, a virada foi importantíssima, né? É muito bom ver o Beira-Rio assim, com esse sentimento no final do jogo, claro que sim, mas amanhã vamos começar a trabalhar para pensar no nosso próximo adversário, que vai jogar amanhã e que vai decidir quem será. Não temos preferência, porque não adianta ter, não vai mudar nada, vamos esperar e vamos nos preparar para enfrentá-lo. E já temos que pensar no América na segunda, né? Felizmente teremos aí algumas horas a mais do que o normal, porque saímos com alguns jogadores bem desgastados, que foram por sacrifício, que se superaram, né? E a gente sabe que isso tem consequência, mas fico, ao mesmo tempo, tranquilo, que os jogadores que estão entrando estão dando uma resposta muito boa, e é a confirmação daquilo que acreditamos. Trabalhando sério, trabalhando corretamente, sendo profissional, se comprometendo, todos os jogadores vão estar preparados para entrar e dar conta do recado quando for a oportunidade que eles vão ter. Bom, pela grandeza do Internacional, todas as competições que o Inter joga, desde o gauchão a competições nacionais e internacionais, o Inter entra como um candidato. Mas isso precisa ser construído. Como eu falei antes, precisa ser feito dentro do campo. E a gente vem construindo isso, passo a passo, como o professor falou. Quando se ganha não está tudo certo, quando se perde não está tudo errado. Manter esse equilíbrio, ter a consciência de que podemos fazer melhor, nas duas competições, obviamente. E um resultado hoje que era adverso, e a gente teve cabeça no lugar, não desconcentrou com o primeiro gol, mostrou que a gente também está preparado para situações adversas nas partidas. Quero pedir licença para o Mano e para o Pedro Henrique para falar talvez do único aspecto negativo do jogo, que talvez tenha sido o grande aspecto positivo do jogo, que foi o momento em que o Inter leva o gol, sai atrás, ali há um clima talvez de desconfiança e o Inter consegue se reconstruir a partir dali, consegue ter força para, com o gol do Alan Patrick, com o gol do Edenilson, chamar de novo a torcida para construir a virada e a noite mágica que construiu. Eu queria saber, Pedro Henrique, como que foi esse momento dentro de campo, se vocês se olharam, se vocês tentaram conversar alguma coisa, se teve algum gesto, alguma ação para tentar tirar o Inter de onde estava, tirar o time de onde estava e construir o que construiu. E para o Mano, como que ele viu aquele momento da beira do gramado, não teve uma ação do Mano no intervalo, porque o Inter, antes disso mesmo, conseguiu reagir e construir a virada que já encaminhava ali uma reviravolta na classificação. O futebol é feito de vários jogos dentro de um jogo. A situação da penalidade máxima era uma jogada controlada, na minha opinião, e a gente avaliou mal. E ao avaliar mal, sofremos o gol. Teve a reação do torcedor, que a gente compreende, mas a gente não pode, né, baixar a cabeça nessa hora. Você tem que ter forças,
e tivemos força, todos. Né? Soubemos conviver com aqueles momentos das pequenas vaias ou das vaias para o Daniel. Somos um grupo e nessa hora temos que estar ao lado de quem, porventura, pode ter cometido uma avaliação errada. Né? O futebol é bastante cruel com a posição. Né? Nós temos erros durante o jogo. Nós temos erros de vários jogadores. Só que ali o lugar é cruel. Quando você, às vezes, comete um erro de avaliação e aí vem a repetição de alguma coisa que já aconteceu recentemente. Mas passamos por cima disso, mostramos que temos que passar por cima disso, temos que ser resilientes. E ele, a partir do momento, também foi perfeito. Né? Então, faz parte do jogo. Não podemos achar, por exemplo, não vamos ganhar de todo mundo. Já perdemos na competição um jogo até, de certo ponto, inesperado para o Botafogo. Perdemos um jogo no Chile que não jogamos bem. Mas nas duas circunstâncias mostramos logo depois que temos trabalho, que temos grupo, temos qualidade, porque respondemos com vitória. Então, as derrotas elas fazem parte da trajetória. Às vezes acontece de forma mais inesperada, como aconteceu aquele dia contra o Botafogo, e em função daquilo tivemos consequências que tivemos que administrar. Eu falei recentemente, de forma rápida, né? A gente tinha um planejamento para dar uma poupada no jogo contra o Curitiba. Estávamos encaminhando uma vitória boa contra o Botafogo, estava tudo se encaminhando bem, daqui a pouco virou tudo, não podemos poupar ninguém contra o Curitiba, ainda perdemos mais 2 jogadores. Veja como isso pode afetar, às vezes, numa eliminação. Porque o mata-mata é cruel por isso. Você não tem tempo de recuperação. E o ensinamento nosso vale para tudo. O jogo do Chile também tem que ser jogado melhor. Nós sabemos disso. Nós não competimos no nível que a competição exige. E por isso tivemos uma dificuldade grande, mas conseguimos resolver hoje. Não podemos deixar isso se repetir, porque às vezes você não consegue resolver com a grandeza que a equipe resolveu hoje, todos juntos, sem exceção. Sobre o detalhe do gol do Colo-Colo, a gente não falou nada naquele momento, porque a gente já estava preparado. A gente conversou antes do jogo, se acontecer algo, se demorarmos a fazer o primeiro gol, ou se acontecer de um acidente, o Colo-Colo marcar, não perder a concentração, não perder o foco. Sabemos que o ambiente ele vai ter um pouco de instabilidade. E aconteceu, é natural. O torcedor ele é passional, né? Dani nos salvou muitas vezes. E após aquele lance, Dani foi perfeito o jogo todo. Então, como o professor disse, ele é cruel com certas posições, né? Um atacante pode errar o jogo todo. Se ele fizer um momento bom, ele pode ser decisivo para o seu time. Para o goleiro é diferente, né? Então, o Dani é um menino de ouro, um baita goleiro. Nos salvou hoje, depois daqueles momentos ali que a gente não começou como queria. Coisas do futebol. Então, vamos reiterar novamente que todos são importantes e vamos fortes para os próximos adversários. Tudo bem, mano? Aqui. Boa noite, parabéns pela classificação. Eu vi que depois do jogo você pegou o Moisés e o Daniel e abraçou os dois assim, juntos, e trocou algumas palavras com eles. E eu quero pegar esse gancho da última resposta que você fala sobre a recuperação do Daniel no jogo, para citar outros jogadores também. Porque o Edenilson muitas vezes é vaiado, é criticado, chamado de perdedor. Tem a questão do próprio Tyson, que agora o torcedor, nos últimos jogos, acabou vaiando ele. Né? O Daniel, você já falou, o próprio Moisés também. A importância de uma vitória como essa, de uma virada, gol do Edenilson, Tyson jogando bem, para passar confiança para esses jogadores, mas também qual recado passar para a torcida para mostrar que eles não são perdedores e que eles podem ganhar, quem sabe, até a própria Sul-Americana com o clube. A resposta que nós temos que dar no futebol, a que vale mais, é dentro do campo. Né? Eu acho que vocês podem, como meio que fica entre nós e os torcedores, também trabalhar para que isso se diminua. Ao invés de crucificar esse, em vez de valorizar a falha. Achei tão bonito esses dias um comentário local
sobre a vitória do Vélez sobre o River. Achei muito raro, porque aqui no Brasil nunca se elogia o vencedor. Ou quase nunca se elogia o vencedor. Quase sempre se critica o perdedor. Achei bonito. Eu acho que a gente tem que valorizar mais os vencedores. Porque senão vai ficar tudo muito vazio. Parece quando você perde um jogo que do outro lado não tem ninguém. Tem uma equipe, tem trabalho, tem os mesmos objetivos do que a gente. Nós temos que trabalhar para melhorar essa relação, porque eu acho que ela está ficando cada vez mais bélica, cada vez mais de adjetivos fortes, sabe, cruéis. Eu acho que não tem sentido nenhum a gente conviver dessa maneira num negócio que é de paixão, que é de amor pelo clube. Hoje as atitudes foram tão bonitas em relação, desde tudo que a gente recebeu antes do jogo, do percurso que fizemos com a delegação, passando no meio do torcedor, sabe? O estádio, tudo isso influencia no jogo, certamente influencia no jogo de forma positiva. E até no momento de dificuldade extrema, mesmo que o torcedor tenha vaiado por determinados instantes, o ambiente do jogo é favorável para quem é o mandante. E foi favorável e intimidou o adversário e diminuiu o adversário e nos transformou com uma força maior. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Não podemos perder a cada semana um jogador, senão ninguém serve. Só que não vamos esquecer que eles vão sair daqui e vão jogar bem em outro lugar. Porque eles têm trajetória, eles são jogadores de nível de Série A do Campeonato Brasileiro em todos os clubes. Eles não vieram aqui do nada. Eles vieram de outros clubes importantes. O Inter foi buscá-los porque eles eram boas contratações, com boas referências. Então, nós não podemos destruir a cada semana quando perdemos um jogo ou quando cometer-se uma falha que não serve, né? Acho que é isso. Hoje, se tivesse que entrar um jogador no lugar do Busto, que ficou no sacrifício, e nós não estivéssemos com o jogo resolvido, o que eu faria? O jogo estava resolvido, eu pude colocar um zagueiro para defender. Mas se não tivesse, quem eu ia ter que colocar? Ia improvisar? Ia colocar um zagueiro? Ia colocar o lateral. E o lateral era Heitor, né? E eu sei que o Heitor cometeu 2 falhas, tá? Mas ele também cometeu porque ele não jogava há bastante tempo, quase não rodou. E a gente, ao colocar de volta, né, conviveu com 2 situações que certamente na terceira vez não vai acontecer. E esse é o papel do treinador, e com a experiência que a gente tem, a gente dá tranquilidade para todos e tenta tirar o melhor de cada um em função do coletivo. Mano, boa noite. Na última coletiva a gente falou sobre centroavantes, né? E você falou que o alemão é quem faz mais gols. E hoje ele participou de 2 gols, fez o 3º gol e decidiu para o Inter. Queria te ouvir um pouco sobre a escolha pelo alemão. E para o Pedro, você não esconde que é colorado desde pequeno. A gente queria ouvir, na verdade, um relato de quem estava dentro do ônibus, da chegada do Inter ao estádio com as ruas de fogo, é uma mobilização que a torcida não fazia desde a final da Copa do Brasil de 2019. A importância disso para vocês, jogadores. Bom, minha escolha pelo alemão foi óbvia. Nós íamos jogar em casa, tínhamos que reverter o resultado, e eu coloquei o centroavante que vem fazendo gols. O alemão vem fazendo gols, às vezes tem um pouco de dificuldade, às vezes não, às vezes, né? Mas é o jogador que devia entrar. Eu falo sempre, a gente tem que fazer o certo. O certo pode não dar vitórias, mas o errado certamente não vai dar. Então, a decisão foi nessa linha, colocar o jogador que é da posição. Por isso também estava o Wesley no banco. Se tivesse que entrar gostando ou não gostando, com mais dificuldade ou não, ia ter que entrar, porque é assim, a gente vai dando a condição para os jogadores, confiança, respeito e bastante trabalho, né? Que nada resiste a um bom trabalho. Sobre essa atmosfera antes do jogo, são em momentos especiais que o torcedor ele se mobiliza assim. Eu tive a
a grata experiência de hoje poder participar disso. Gravei com meu telefone, deixei registrado também, porque são momentos especiais que a gente sabe que eu, sem dúvida nenhuma, sonhei com isso há muito tempo. Porém, existe a parte da paixão e a parte da profissão, né? A parte de estar concentrado, de poder dentro do campo, poder fazer isso, fazer acontecer de uma forma positiva, poder jogar bem, poder ajudar meu time. Atuei também no futebol grego, no futebol turco, onde se usam muitos sinalizadores. Mas igual aqui, igual hoje, essa chegada do estádio, ela é diferente, ela é especial. Nos motivou bastante. Desligamos as luzes do ônibus, então a gente pôde sentir o torcedor batendo no ônibus, e aquilo foi especial. Espero mais vezes o torcedor fazer isso. A gente está numa caminhada, passo a passo, crescendo para poder cada vez mais termos momentos assim, para a gente poder compartilhar com o nosso torcedor, que merece muito isso. Está de parabéns pelo que fez hoje. Nós, como jogadores, comissão, presidente, todos, e o torcedor, a gente pode compartilhar de uma noite muito bonita. Vitórias como essa são de todos e não é demagogia. Trabalhamos todos para o jogo. A direção trabalhou na Conmebol, porque era importante trabalhar depois da arbitragem que foi feita lá no Chile, né? A gente vai trabalhando todo mundo junto, cada um fazendo bem a sua parte, e a gente vai se tornando mais forte, e se tornando mais forte. Mais resultados como esse podem aparecer, e a gente quer compartilhar esse momento de alegria com o nosso torcedor. Boa noite, um abraço.